Então, agora a gente vai ver código de cores de resistores. Então, basicamente, primeiro a gente tem que lembrar o quê? De qual que é a unidade de medida da resistência. Lembra qual que é a unidade de medida da resistência? Unidade de medida da resistência são os ohms, certo? Então, resistor é usado em bastante coisa. Quando a corrente passa por uma resistência, sempre há uma dissipação de energia elétrica em forma de calor, certo? E a gente vai usar muito essa parte de resistores, porque eu preciso decorar essa tabela? Não necessariamente precisa decorar, você precisa saber utilizá-la. Se por acaso você for trabalhar num laboratório de eletrônica, eu te garanto que vai ter essa tabela lá no seu laboratório. E se não tiver, você tem recurso de celular, só que eu preciso que você saiba interpretar ela. Para quê? De repente, você vai fazer um concurso, pode ser que você precise? Pode ser que você precise. Vai fazer uma entrevista lá, você saber um detalhezinho assim, pode ser um diferencial na tua vida. Então, bem bacana você saber isso daqui, que é um sinal de comprometimento. Ó, vamos lá. Então, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho situações que no resistor eu preciso ter. Então, basicamente, eu tenho resistores de 3 formas. Eu vou tirar aqui um pouquinho dessa tela, porque eu me lembro dessa tabelinha de cor, então eu vou usar isso aqui. Eu vou usar a nossa folhinha de teste. Então, essa tabelinha aqui, o que ela diz? A senhora está compartilhando, professora? Eu tô. Vocês não estão enxergando? Eu não estou conseguindo ver. Beleza. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Então, pera. PDF. Estão conseguindo enxergar? A tabelinha? Agora sim. Perfeito. Então, ó, essa tabelinha aqui que eu estava comentando com vocês, não necessariamente você precisa decorá-la, de forma alguma. Só que você precisa saber utilizá-la. Então, aqui, ó, cada uma dessas cores representa um número, certo? Então, essencialmente, quer dizer que todo resistor, ele vai ter que ter, no mínimo, primeira faixa, segunda faixa e multiplicador. Então, bem antigamente, a gente tinha resistores que tinham só 3 cores. Primeira faixa, segunda faixa e multiplicador. O que seria isso? Então, se você tiver um resistor lá que só tenha 3 cores, deixa eu colocar aqui, ó. Se você tivesse um resistor que só tivesse 3 cores, o que seria o básico daquele resistor? Vamos pegar uma caneta aqui, uma marronzinha, para ser o corpo do resistor. Parece um osso? Não, é mais ou menos um resistor. Então, nesse resistor, digamos que eu tenho aqui as cores. Marrom, preto e vermelho. Certo? Se eu tenho um marrom, preto e vermelho. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha 3 itens básicos, que seria primeiro dígito, segundo dígito, e a terceira faixa seria multiplicador? Multiplicador. O que seria isso? Se você for olhar na tabela, você vai descobrir que o número 1, a cor marrom representa o número 1. Então, se é dígito, se é primeiro dígito, eu vou colocar o 1 mesmo. Preto representa o número 0. Então, se eu colocar marrom e preto, quer dizer que ele começa com 1 e 0. Esse cara aqui, ó, é o multiplicador. O vermelho, se ele fosse dígito, se ele estivesse na primeira, na segunda faixa, ele seria o número 2. Só que como ele está na terceira faixa e o resistor precisa ter o multiplicador, então esse vermelho aqui, ó, ele não é dígito, ele vai ser multiplicador. Então, o vermelho como multiplicador vale 10 elevado ao quadrado. Se ele não tem a terceira faixa, quer dizer que ele não tem uma tolerância aparente. Se tiver só 3 faixas, a tolerância dele é de 20%. O que isso quer dizer? Vamos achar o valor desse resistor. Ele é 1, 0,
multiplicador é multiplicador mesmo. 0 vezes 10 elevado ao quadrado. Certo? Se ele é o 10 elevado ao quadrado, isso quer dizer que esse resistor vale quanto? 10 vezes 10 ao quadrado vai dar 1000 ohms. 1K? 1K. Só que veja bem, ó, esse resistor, eles não são mais comerciais, tá? Só tô falando porque de repente você pode encontrar e vai falar, professora Simone nunca falou sobre resistor de 3 faixas. Porque o resistor de 3 faixas, ele tem uma tolerância de 20%. Pensa, 20%. O que isso quer dizer? Se o resistor é de 1000 ohms e tem uma faixa de tolerância de 20%, quer dizer que ele pode ser mais ou menos 20% de 1000 ohms. Ou seja, quanto que é 20% de 1000 ohms? 200, né? Isso quer dizer que esse resistor só com 3 faixas, ele pode ser entre 800 a 1.200 ohms. Terrível, terrível. Por isso que eles não são mais comerciais. Você não vai mais encontrar resistor só com 3 faixas. Se você for pegar uma instalação, uma placa bem antiga, você pode até encontrar isso aqui. Mas dificilmente você vai, nas placas mais novas, você vai encontrar um resistor somente com 3 faixas. Mas é importante a gente saber que pode encontrar. É raro encontrar? É raro, mas pode encontrar. Entenderam isso aqui, gente? Pode falar. No caso, aquele resistor verde que você tava na mão aquele dia, quanto que ele vale? O resistor, como ele é um resistor de potência, o valor da resistência dele está descrita na carcaça. Deixa eu ver, eu tô com ele aqui, peraí. Ele não, na verdade, não tem cor nenhuma, né, nele. Não, ele não tem código de cores. Ele não tem código de cores, porque... eu vou mostrar para vocês uma porção de resistores hoje, ó. Esse resistor aqui, esse aqui tá velho, mas eu vou pegar a minha mochila ali e eu já vou mostrar para vocês. Eu tenho esse mesmo resistor, só que esse daqui ele tá muito manuseado, daí sabe quando manuseia ele é para ser verde, mas já tá meio marronzinho, daí você não consegue enxergar direito o que tá escrito nele. Mas quando o resistor é de potência, o valor da resistência dele tá descrita na carcaça. O código de cores só vai servir para aqueles resistores pequenininhos lá, que tiver cor, né? Então, esses resistores, eles têm uma potência bem baixinha lá, a potência deles é de 250 watts. Mas, assim, ó, lembra que eu falei para vocês daquele resistor de 3 faixas? Então, ó, o marrom é 1, o preto é 0, e ele não vai ter essa terceira faixa aqui, ó. Ele não vai ter essa terceira faixa aqui, ó. Ele pode não ter essa terceira faixa, mas obrigatoriamente ele tem que ter o multiplicador. Por isso que eu coloquei lá, ó. O marrom vale 1, o preto vale 0. Como ele só tem 3 faixas, isso daqui é obrigatório, isso daqui é obrigatório e isso daqui é obrigatório, então se esse daqui não é obrigatório, então quer dizer que ele tem primeira faixa, segunda faixa e multiplicador. Por isso que eu multipliquei por 10 elevado ao quadrado. Porque era vermelho, ó. Quanto que vale vermelho? 10 elevado ao quadrado. Entenderam? Não muito. Sim, entendi. Mais ou menos também. Eu entendi. Mas sempre a terceira faixa vai valer 10 ao quadrado? Professora se mutou, velho. Depende da cor. Acho. É. Verdade. Tá ali na... Por exemplo, se for lá cinza, vai valer lá por 8, multiplicado por 8, entendeu? Isso. Agora eu entendi. Eu entendi. A professora mutou, tá mutada aí pra vocês? Cadê a Tá professora? mutado. Não estão deixando a professora falar hoje. Pera. Eu tava falando. Mas é isso mesmo. Ó, que nem a gente viu lá. A primeira faixa era marrom. Ó, obrigatoriamente eu tenho que ter primeira faixa, segunda faixa e terceira faixa. Tá vendo essa linha aqui, ó? Essa aqui não é obrigatória, essa terceira faixa aqui. Eu tô com lápis, por que ele não tá riscando? Aqui, ó. Isso daqui não é obrigatório, tá? Isso daqui eu vou ter só nos resistores de precisão.
Então, se eu tiver somente 3 faixas, eu vou ter primeiro dígito, segundo dígito e multiplicador. O que isso quer dizer? Digamos que eu tenha lá um resistor assim, ó. Amarelo, violeta e cinza. Amarelo vale quanto? 4. Violeta vale quanto? 7. E o cinza, como só tem 3 faixas, o cinza vai ser dígito ou vai ser multiplicador? Multiplicador. 10 Multiplicador. Então, cinza, 10 elevado a 8. Então, esse resistor lá, se pode usar a calculadora para calcular, para colocar em notação de engenharia? Deve. Então, vai ficar 48 expoente a oitava. Se você ver em notação de engenharia, vai dar um resistor de 4,7 elevado a 9. Isso. O 9 é giga ohms. Entenderam? Sim. Sim. Vamos fazer o próximo agora. Calma, esse daqui eu vou fazer vários modelos de resistores. Próximo lá. Ele ficaria 4,7 vezes 10 elevado a 9? Giga. Giga. Isso, 4,7 vezes 10 elevado a 9. Esse 10 elevado a 9 você pode substituir por giga. Isso mesmo. Agora, digamos que você tivesse uma situação assim. Nossa, meu teste fechou de novo, mas que coisa. Então, aqui, ó. Digamos que você tem um resistor lá com 4 faixas. Com 4 faixas, quer dizer que ele vai ter primeira faixa, segunda faixa e multiplicador. E o próximo vai ser tolerância. Esse daqui vai ser o mais utilizado, que vocês vão ver lá no laboratório, que eu vou ter o tempo todo resistor com 4 faixas. Tá? Ele não chega a ser um resistor de precisão, mas ele tem 4 faixas, ele quer dizer que ele vai ter primeira faixa, segunda faixa, multiplicador e tolerância. Vamos fazer um resistor aqui desse jeito, então. Espera aí. Aqui. Então, digamos que nós tivéssemos lá um resistor. Eu vou sempre colocar resistores com valor nominal, ou seja, resistor comercial, para vocês já irem se adaptando. Então, digamos que eu tenho um resistor lá, e ele é assim, ó. Opa, ficou parecendo um sei lá o quê. Aqui. E esse resistor, ele é assim, ó. Vermelho, vermelho e verde, né? Pra gente não ficar só no vermelho. E uma outra faixa aqui, ó, que eu vou falar que é não é um amarelo, tá? Esse daqui representa ouro. Seria uma faixa dourada, tá? Esse daqui, ó. Dourada. Ouro ou dourado. Como eu não tenho exatamente essa cor, eu vou usar o amarelo para simbolizar. Então, o que isso iria me dizer? Nesse caso, o vermelho, ele vai ser multiplicador se ele está na primeira faixa? Não. Ele vai ser dígito. O vermelho, quando ele é dígito, ele vale 2. Na segunda faixa, ele vai ser dígito também. Então, ele vai valer 2. A terceira faixa, quem é o multiplicador? Então, isso quer dizer que esse aqui está multiplicando por o verde corresponde a 10 elevado a 5. E essa faixa dourada aqui, ó, corresponde a uma tolerância de mais ou menos 5%. Sempre dourado vai ser 5%? Sim. Se você estivesse no laboratório, você ia ver que 98% dos meus resistores são com a faixa dourada, com 5% de tolerância. Aí tem uns, assim, que eu deixo separado, assim, sabe? Nem fica no meio das minhas atividades lá, que são os resistores de precisão, que tem uma tolerância de 1%, uma tolerância bem baixinha, de 0,25%, lá umas tolerâncias menores. Mas, basicamente, o que a gente usa no dia a dia, esse daqui é o exemplo clássico. Então, esse resistor aqui seria de quanto, ó? 22 vezes 10 elevado a 5, basicamente seria você colocar 5 zeros aqui. Então, esse resistor
expoente a 5 seria um resistor de quanto? Se eu colocar em notação de engenharia. 2,2 mega-ohms. Isso mesmo. 2,2 mega... Opa, assim que eu... Mega ohms. Com uma tolerância de mais ou menos 5%. Isso quer dizer, quanto que é 5% de 22... Opa, 2,2 mega? Vai ter uma margem de 110 mil a mais e 110 mil a menos. Então, aqui, ó, 110 mais 2,2 expoente 6. Então, esse resistor, ele iria ser entre 2,310 mil ou 2,331 mega. Essa parte ficou mais chata, né? Eu vou apagar isso daqui só para vocês enxergarem. Então, a tolerância de 5%, então, 5% de 2,2 mega. 5% de 2,2 mega vai dar 110 mil. 110 mil. Então, isso quer dizer que 110, isso daqui, ó, mais 110 mil e menos 110 mil para você ter a faixa de tolerância. Tanto que quando você vai ver no multímetro lá, um resistor de 1K ou um resistor de 2,2 mega, vai dar bem certinho 2,2 mega? Não, muito raramente ele vai ser tão preciso. Porque ele vai estar dentro da faixa de tolerância. Um resistor de 2,2 mega pode dar 21 mega? Pode. Pode dar 21 mega, porque está dentro da faixa de tolerância. Pode dar 23 mega? Pode, porque está dentro da faixa de tolerância. Tudo bem? Estão sobrevivendo? Tem que saber. Sim. Oi? Tem que saber, tipo, calcular a tolerância? É interessante, porque é uma regra de 3, né? Ali é uma... Para você calcular a tolerância, basicamente, ó, 5% seria você pegar... Quanto que é o valor do resistor? 2,2 expoente 6, certo? Multiplica por 5 e divide por 6. Sempre fazer isso. Ou, que nem a tolerância de 5%, vai e multiplica por o valor do resistor por 0,05. Corresponde a 5%. Multiplica por 5 e divide por 100? Isso. Multiplica por 5 e divide por 100. Ou multiplica direto por 0,05. Né? Que nem um Porque o 100 é resistor. referente à porcentagem, né? Isso, exatamente. Tá, mas Se aquele você... 110 mil ali, professora, é referente ao quê? É mega-ohms mesmo? O 110 é 110 mil só. Só 1000, né? Só isso, só Não 1000. precisa ele colocar em notação de engenharia, alguma coisa assim, se der um valor a mais e tal? Não, porque Não? eu não vou te pedir o valor da tolerância, eu vou te pedir a faixa, né? Então, o que você tem que fazer? Achei que é 110 o valor, 110 mil, então eu vou pegar o valor do resistor, somar o 110. 0,11. Isso. E daí subtrair. Pedir a tolerância. Não, dificilmente eu vou pedir a tolerância. Eu já vou mostrar uns exercícios para vocês fazerem. Quer dizer, eu vou passar Gente, eu posso passar uma apostila que eu usava antigamente para mecatrônica, porque eu acho que ela é muito completa e tem um monte de exemplos. Professora. Só que tem muita coisa além do conteúdo de hoje. E eu tenho medo de passar para vocês e vocês se desesperarem. É que lá tem um monte de exercícios e eu tenho os gabaritos, tudo certinho, que dá para vocês ir conferindo e fazendo e conferindo. Só que daí você tem que ser específico. Eu mandei você ler resistor, atende lá resistor. Naquela mesma apostila, depois a gente vai ver outras coisas, mas por enquanto, não se preocupa com as outras coisas, tá? Se quer fazer uma leitura, ótimo, se tiver tempo, mas se não tiver tempo, foca ali na parte de resistor, depois você vai ver outras coisas. Tranquilo? Pode falar. Mas a gente, tipo, sempre vai ignorar a terceira faixa ali ou alguma hora a gente vai ter que usar ela? Caramba. Desculpa, um aluno aqui acabou de falar que estourou o poste na casa dele lá e acabou a luz. Nossa. Fala lá pra mim. Olha, tá bom, hein?
na tabela, tipo, na terceira faixa ali, a gente sempre vai, tipo, ignorar ela ou alguma hora a gente vai ter que usar ela? Não, agora é o próximo resistor de precisão. Ah, tá. Resistor de precisão, fica tranquila, não, fica tranquilo, né? Se eu colocar ainda tranquila, ele vai ficar chateado comigo. Aqui, ó, resistor de precisão, ele tem 3 faixas. O que seria aquele resistor? O resistor é de 287 ohms. 287 ohms. Então, você viu que eu coloquei, 287, coloquei 3 números ali? Pode acontecer? Pode. Esses geralmente têm uma tolerância bem menor. Você viu ali, o ouro tem mais ou menos 5%. Então, sempre que a última faixa for dourada, vai ser de 5%. Se a última faixa for prata, vai ter uma tolerância de 10%. Isso quer dizer que vai ser 10% a mais e 10% a menos. E daí tem outros resistores, que ele pode ter lá uma tolerância, última faixa vermelha. O que isso quer dizer? Que ele tem uma tolerância de mais ou menos 2%. E aqui, marrom, 1%. Então, esses resistores, geralmente, daí eles têm 5 faixas, eles têm uma tolerância bem menor, eles precisam ter uma precisão. Vamos colocar um exemplo, assim, um equipamento que faz medição de plaquetas de um sistema de hemodiálise lá, tem que ser tudo muito perfeito, assim, sem nada de diferença. Então, daí você usa componentes de precisão, dependendo do que do equipamento eletrônico que você tiver. Então, ele pode ter 5 faixas. E como é que ficaria se ele tivesse 5 faixas? Se ele tivesse 5 faixas, ficaria mais ou menos desse jeito. Eita! Mas no caso, para a gente saber, o resistor é diferente quando ele Não, usa a terceira faixa junto ou é igual? Mesma coisa, só vai ter uma faixa a mais. Eu vou pegar de resistor de precisão, eu vou passar uma tabela depois para vocês nessa apostila, mas eu não me lembro de cabeça bem certinho os resistores de precisão, porque a gente não usa muito no dia a dia, que nem resistor de 330, 270, esses resistores eu estou direto manuseando eles, então eu lembro um monte de valor de resistor de cabeça. Mas os resistores de precisão eu já não uso tanto, então eu não lembro de cabeça. O que isso quer dizer? Quando você vai comprar um resistor, digamos que você fez um cálculo lá para você achar um resistor. E o teu cálculo do resistor deu 23 ohms, ou 230 ohms, digamos. Você fez um cálculo lá e você vai precisar de um resistor de 230 ohms. Tem resistor de 230 ohms? Não tem. Qual que é o mais próximo? De 220 ohms. Posso usar o resistor de 220 ohms? Posso, se não tiver, né, dentro daquela faixa de precisão, certo? Então, quando eu falo em valor comercial, quer dizer que para você comprar, não vai ter uma disponibilidade de todos os resistores que você imaginar, né? Tem alguns valores que são padrão. Geralmente assim, se existe resistor de 10, quer dizer que tem de 100, de 1000, de 1 milhão, de 10K, de 100K, e assim vai. Tranquilo? Eu sei que tem resistor de 2,2 ohms, sei, existe. Se tem de 2,2 ohms, tem de 22 ohms, tem de 220 ohms, tem de 22K ohms, tem de 220K ohms, e assim vai a escala, certo? Então, é bem fácil de você decorar. Então, não há necessidade, tá? Só tô falando para vocês já saberem, se eu sei que tem resistor de 47 ohms, e tem resistor de 47 ohms, se tem de 47, tem de 470, tem de 47 mil, tem e assim vai, de 470 mil, e assim vai. Então, sempre vai ser essas escalas. Então, sempre que você dimensionar um resistor, daí você tem que ver, comercialmente, qual que é o mais próximo. Se é um resistor, você fez o cálculo lá, deu 46 ohms, 46 ohms eu não tenho para vender.
Qual que é o mais próximo? 47 ohms? Então, eu vou usar de 47 ohms. Sempre vai ser assim, tá? Então, dá para usar por causa da tolerância daí, no caso. Isso, exatamente. Dá para usar dentro daquela tolerância. Digamos que você tem um resistor aqui, ó, vermelho, vermelho, marrom, vermelho, vermelho, marrom. Vamos pegar uma faixa preto e vermelho. Nossa, ficou feio esse resistor. Tudo bem. Pode acontecer de ficar um resistor? Sim, pode. Você veja aqui, ó, que eu tenho quantas faixas? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5 faixas, quer dizer que eu tenho 1, 2, 3 faixas. O preto vai ser o multiplicador. E o vermelho vai ser a tolerância. Tolerância. Certo? O vermelho corresponde ao número 2. 2. O marrom corresponde ao número 1. O preto corresponde a 10 elevado a 0. Você veja bem, ó. Lembra que o 2, quando era multiplicador, o vermelho, quando era multiplicador, ele valia 10 elevado a 2? Quando ele é dígito, ele vale 2. Eu já vou mostrar para vocês a comparação ali na tabela. Então, nesse resistor aqui, ó, 221 vezes 10 elevado a 0, quanto que é 10 elevado a 0? 10 elevado a 0 é 1. Então, esse resistor vai ser de 221 ohms. Qual que é a tolerância? Vermelho é uma tolerância de mais ou menos 2%. Então, aí eu teria que ver, se é 221 vezes 0,02, ele tem uma margem de 4,42 ohms a mais e a menos. Então, ó, um resistor de 221 ohms, vamos fazer aqui, ó, mais 221, ele pode variar entre 225,42 e 217, alguma coisa, né? Então, é a faixa de tolerância dele, né? Mais ou menos 2%. Então, você vai pegar esse valor aqui, ó, 2% a mais, e esse valor aqui, 2% a menos. Tudo bem? Tô tentando achar a porcentagem aqui na minha calculadora, calma. Sim. Então, multiplica por 221 vezes 0,2. 221 ou vezes 2 dividido por 100. Isso. 221 vezes 0,02. Ou a porcentagem na minha calculadora tem que apertar Shift e o igual lá, que daí ele vai pro vermelhinho, né? Uhum. Isso. Gente, eu vou pegar uns resistores. Deu certo? Deu eu vou pegar uns 4,42. Isso quer dizer que, ó, 221 menos 4,42 vai dar 216. Então, isso quer dizer que esse resistor de 221 com uma tolerância de mais ou menos, eu vou colocar aqui, o valor nominal do resistor, 221. Como ele tem uma tolerância de mais ou menos 2%, ele pode variar lá entre 216,58 e 221 mais 4,42 coloquei menos, mais 225,42. Tranquilo? Entenderam agora? De boa. Uhum. Perfeitamente. Basicamente, senhores, de código de cores de resistores, é isso mesmo. É bem facinho, é bem facinho. Se você
tiver esse cuidado ali e tiver... Senão você olha essa tabela e acaba não entendendo nada. Isso aqui, nossa, quando eu peço nas avaliações presenciais, é uma bordoada. Bem complicado isso. Tá? Eu vou pegar uns resistores para vocês, me dar um minutinho só, que a minha bolsa tá aqui, não tem ninguém da sala aqui comigo. Eu vou pegar uns resistores para eu filmar para vocês verem, só um pouquinho. Você... Opa. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem a minha bolsinha de componentes. Ó, eu vou projetar agora outra coisa, que vai ser a câmera. Não essa. Espera. Calma. Não, vocês não estão vendo eu, né? Não. Poderemos ver, né? Ah, tá bom. Eu só tô perguntando, né? Porque vai que, né? Vamos compartilhar. Pois é, para pentear o cabelo hoje? Ô, professor, Eu eu nunca vou mostrar pra gente, hein? Gente, uma barbaridade, tchê. Larguei mão. Pare. Falaram que era segunda-feira, né? Hoje é quarta. Então. Eles falaram segunda-feira, mas não falaram de qual semana, né? Ah, pare, cara. Falaram dessa semana. Porra, A gente deve estar bem pior que nada. você. Vamos fazer o seguinte, Gente, então. Todo mundo liga a Nossa, câmera. Professor, liga a câmera aí. Ah, não. aí a gente vou- pode negociar. Tá bom, Eu vou pode ser. reclamar da professora lá na Pode ser, direção. todo mundo lá, liga a vou câmera, falar já com a era. professora. Vamos ligar a Falar câmera que a e já professora era. não está fazendo o que Bora. nós estamos pedindo. Olha aqui. Vou reclamar. Olha a minha bolsa de esmalte. Eu vou mostrar minha bolsinha de esmalte para vocês, gente. Estão enxergando, ó? Nice. Olha, isso aqui é a minha bolsinha de esmalte. Só tem esmalte aqui dentro. Tcharam! Nossa, que bagunça. Então, Ai, a professora. aqui, ó, a gente tem esses resistores que eu tô comentando com vocês, tá? Que são esses coloridinhos. O que o Rafael me perguntou ele falou, professora, tem esses resistores que quando eles são maiores, que nem esse aqui, ó, esse daqui é um resistor de potência. Tá vendo aqui, ó? Uma aqui, câmera infeliz, ó, esse daqui, ó, tá vendo que ele tem ali escrito 4K7, mais ou menos 5%? Isso que é importante. Consegue enxergar lá, gente? Mais ou menos, professor. Tá meio Agora ruim a dá pra imagem. enxergar. Veja. Agora melhorou um pouco, dá para ver até 5 watts ali. 5 Isso. watts, 4K, sei lá, não sei. Exatamente, ó. Ele é um resistor de 4K7. Ó, eu tô com a minha mão parada e parece que ela tá viajando, né? Não, ela tá bem parada ali, tá? Ó, esse resistor, quando eu falo que o resistor é de 4K7, esse K no meio no meio ali no meio do nada, quer dizer que no lugar daquele K tem uma vírgula. Então, se eu tenho um resistor de 4,7K, quando você for comprar, você vai ver que na descrição dele vai estar escrito 4K7. Então, muda ali a posição deles ali, muda ali as posições dele. Então, se um resistor é de 4K7, é a mesma coisa que 4,7K. Eu estou procurando aqui aqueles resistores verdes lá, mas é basicamente isso, gente. Quando o resistor for resistor desses pequenos, você vai ter que fazer a leitura dele pelo código de cores.
quando for resistores grandes, que nem aquele verde que eu mostrei para vocês, que ele estava meio velho, ó, veja esse daqui, ele é um resistor um pouquinho maior. Tá vendo ali, ó? A potência dele, 10 watts. Um resistor de 10 watts, gente, pode ver o tamanho dele, ó. Vou colocar ele na minha mão, ó, ele é um resistor grandão. Esses resistores com código de cores, eles geralmente são até um watt de potência. E ó o tamanhico. Fazendo a comparação. Então, sempre que o resistor for maior, uma potência maior, ele vai estar o valor da resistência e da potência na carcaça dele ali, certo? O resistor de potência também, ó, esse resistor aqui a gente usa para fazer fonte. Dá para fazer fonte chaveada com bastante corrente, aquelas fontes que alimentam bastante. Ó, aqui mais um resistorzinho. Esse aqui tá estragado, mas você consegue perceber aqui, ó. Potência de 5 watts e o valor dele ali também tá na carcaça. Então, sempre que tiver, que não for resistor que foi possível você enxergar, ó, o maior que você vai ver com código de cores seriam desse tamanho aqui, ó. Ó, esse daqui é um resistor bem grande. Se você for comparar com esses piquititos também, ó. Ó, pequenininho. Oi? E como é que faz a leitura desse resistor aí um pouquinho maior, professor? É a mesma coisa. Ó, esse resistor aqui, ó, ele é branco. Eu vou pegar ele mais perto do meu olho porque eu não enxergo bem. Tá, eu também não tô enxergando. Ele tá ruim mesmo. Deixa eu colocar óculos. Eu vi um roxo ali, eu acho. Tá vendo o óculos? Ó, o óculos de eletricista. Tcharam! Tudo cheio de remendo. É, esse mesmo. Aqui, ó. Ele é um amarelo, violeta e vermelho. E ele é de 4 faixas, tá? Amarelo, violeta, vermelho e dourado. O que vocês me dizem? Calculem lá para nós. Pode repetir as cores, professora? Amarelo. Amarelo, calma. Amarelo. Violeta, vermelho e dourado. Pera. Beleza. Isso, ó. Então, vamos fazê-lo aqui, ó. Uhum. Amarelo. Quanto que vale amarelo? Vamos ver. Isso, amarelo vale 4. Violeta. 7. Vermelho, quando é a terceira faixa e eu só tenho 4 faixas, quer dizer que ele é multiplicador. Então, 10 elevado ao quadrado. E dourado quer dizer que a tolerância é de mais ou menos 5%. Mais ou menos 5%. Eita, agora veio a luz aqui. Né? Então, de quanto que é esse resistor, gente? 4,7 quiloohms. Isso, 4.700 ohms. 4,7 quiloohms. Gente, e sempre, quando tiver vírgula aqui, eu vou parar. Deixa eu só mostrar mais uma coisa para vocês. O meu é 235, não sei por quê. É que é 7 vezes 10 ao quadrado. Ó, o amarelo, esse aqui, ó. Deixa eu fazer ele assim para ficar mais fácil. Ó, o amarelo, esse amarelo aqui, ó, ele corresponde ao número 4. Essa canetinha já era. Pera, eu vou pegar uma mais forte. Aqui. Ó. O amarelo... Isso, ó. O amarelo corresponde ao número 4. O violeta, aqui, ó, corresponde ao número 7. Esse vermelho aqui, ó, ele é um multiplicador. Então, o multiplicador seria 10 elevado a, no caso de ser vermelho, 10 elevado ao quadrado. E daí você vai fazer o quê? A multiplicação. 4. Você não vai fazer 4 vezes 7. É 47, né? 47. Isso, 47 vezes 10 ao quadrado vai dar 4.000 e
700. Isso, 4.700 ohms. Você vai colocar, quando você for comprar ele, vai estar desse jeito? Não vai estar desse jeito, tá? Ficaria lá 4,7. Isso mesmo. E você não vai ter a vírgula aqui. Por quê? Porque o K vai substituir a vírgula. E comercialmente, ele vai ser chamado de um resistor de 4K7 ohms. Para diferenciar que é 4,7 e não 47. Exatamente. Exatamente isso, porque é bem fácil de você errar. Mas aqui, mas e se fosse de mega? A mesma coisa? Se você tivesse um resistor de 5,6 mega ohms, como é que estaria lá na apostila ou lá no teu livro? Estaria um resistor de 5 M6 ohms. Tranquilo? Vocês viram que aqui, ó. Tranquilo. Tranquilo? Mas tem uns 5 para calcular ali ainda, né? Os 5%. Isso, tem 5% para calcular ainda. Desse aqui, né? Do 47. Então, deixa eu só melhorar assim a minha folha. Deixa eu pegar desse lado aqui, ó. Então, a gente estava fazendo o cálculo daquele resistor esse daqui, né? Que é um resistor de 4K7. 4K7 ohms, com uma tolerância de mais ou menos 5%. Isso? Então, se esse cara aqui, ó, tem uma tolerância de mais ou menos 5%, vou pegar minha calculadora linda lá e vou fazer assim, ó. 4.700 vezes 0,05. E deu, ó, 235. Então, 5% de 4.700 deu quanto? 235. Isso quer dizer que esse resistor, ó, o valor nominal dele é 4.700. Se ele for maior, ele pode ser 4.935. E se ele for abaixo, ele vai ser quanto? 4.465. 4.465. Isso mesmo, é a faixa dele. Então, ele pode ter, ou entre isso aqui, né? Ficou invertido o meu negócio. Ele pode ser 4.465 até 4.935. Essa seria a faixa que você poderia comprar. Pode falar. Como que descobre a faixa mesmo? A faixa, você vai pegar o percentual, ó. 5% de 4.700. Certo? 235. Isso, 235. Daí, 235 menos 4.700 menos 235. Você pode usar a calculadora lá. 4.700 menos 235. Ó, menos 5. Isso, 4.465. Daí, 4.700 mais 235 vai dar 4.000. Isso. Então, se você for lá na Beta, lá na Pares, compra uma meia dúzia de resistores. Se você chega em casa, o resistor de 4.700, você mede lá e deu 4.900, você pode reclamar? Pode reclamar? Não, vai usar ele? Não, vai usar, ué. A tolerância até 4.935. Exatamente. Tolerância. Vocês viram que a minha caixa de ferramenta tem um monte de broca? Ó? Mas o que acontece se passar? Daí tá fora da tolerância. Daí o fabricante vai ter que justificar. O fabricante, quando ele coloca a margem de erro, tem que estar dentro daquela margem de erro. Fora daquela margem de erro, o resistor não está adequado, não pode usar, né? Entendi. Porque daí vai dar problema no teu equipamento. Vocês viram que eu tenho umas brocas aqui, ó? Eu sei que, ó, principalmente os meninos ali, eu não sei como é que são vocês, mas tem um monte de broca. Eu também tenho um monte de ferramenta, só que olha o tamanho da broca que eu utilizo. Já viu essa broca aqui? Sabe o que é uma broca de furadeira? Sabe, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Então, aqui, ó, essas brocas bem miudinhas aqui, a gente usa para fazer furo nas plaquinhas. Então, mesmo a furadeirinha lá, essa furadeirinha que a gente utiliza é um pouco mais simplesinha, né? São furadeirinhas aquelas mini retíficas, sabe? Aquelas mini retíficas você consegue fazer
placa de circuito impresso com aquelas mini retíficas. Olha o tamanho da bloquinha que a gente utiliza. Eita, que eu não consigo colocar. Tirar daqui. Tire para mim, por favor. Então, a gente utiliza, ó. Gente, é bacana vocês terem alguns componentes eletrônicos em casa, porque o Senai exige? Não, porque vocês têm que gostar, ó. Esse daqui não é exigência, mas, ó. Vocês conhecem o Arduino? Eu tenho um monte de módulo de Arduino aqui, que pode utilizar. Lembra que eu falei ontem sobre alguns componentes? Ó, esses resistores, tá vendo que eu tenho uns resistores aqui que são menorzinho ainda? Esses resistores, eles são bastante utilizados também, só que eles são ainda menores. Menores do que esses que eu mostrei para vocês. Oi? Professor, esse Arduino faz programação, né, pelo computador, né? É fase de programação, né? Isso. O que é isso aqui? CLP que fala, né? CLP é uma coisa, Arduino é outra coisa. CLP você vai usar a linguagem Ladder, né? Linguagem Ladder você usa para o CLP. O Arduino você usa a linguagem C, né? Você aprendendo um ou outro é bem interessante. O Arduino a gente usa em eletrônica, o CLP você já usa para máquinas mais pesadas, né? Até a alimentação do Arduino, até pelo computador você consegue alimentar ele, a faixa de alimentação, uma pilha lá de 9 volts, você alimenta o Arduino. O CLP já tem uma alimentação diferenciada, é 24 volts, né? 24 volts a alimentação do... Ô, professora, mas esse Arduino ele serve para você fazer uma programação, né? Não serve no serve. Tá fazendo. Isso, eu acho que vocês vão ter a programação do Arduino só no terceiro ou no quarto período, eu não lembro. Acho que deve ser no quarto período. Deixa eu mostrar para vocês só o tamanho no quarto, né? No quarto ou no terceiro. Ó, esse daqui, ó, tá vendo esse aqui que tá na minha mão, que parece um grafite? Esse daqui é uma broca que a gente utiliza para fazer o furo nas placas de circuito impresso, ó. Nessas plaquinhas aqui, ó. Né? Você tem os furinhos bem pequenininhos. Eu posso usar uma mini retífica, daquelas lá da Casa China ou de qualquer outra lojinha. Com uma mini retífica você consegue fazer os furinhos para você colocar os componentes. Ó, eu estava mostrando para vocês resistores, ó. Aqui, ó, eu tenho resistores, eles são menores ainda do que esses outros aqui que eu mostrei para vocês, ó. Esses aqui são de 1/4 de watt. Esses outros aqui, ó, ele tem uma potência menor ainda, são bem pequenininhos. E são nessas placas menores, eles são bastante utilizados. É resistor SMD, professor? Não, esse daqui não é SMD. Deixa eu ver se eu tenho um componente SMD aqui para mostrar para vocês. Aqui nas minhas coisas, eu não... O SMD ele é muito pequeno. Será que tem ali na caixa... Você me alcança, por favor, da caixa de placa, fazendo por gentileza? Na minha caixa de placas deve ter algum componente SMD. Oi, pode falar. No caso, eu tô com uma placa aqui de motor de portão e a maioria dos resistores dele é verde, azul, vermelho e dourado. A maioria dos resistores são esses. Verde, azul, amarelo, verde, azul, 5, verde, 6, azul, vermelho 4. E dourado. Ó, antes de eu mostrar o Arduino para vocês, vamos fazer essa conta aí. Verde, azul, amarelo? Azul, vermelho e dourado. Vermelho e dourado. Isso? É um resistor de 5.600 ohms, com uma tolerância de mais ou menos 5%. Poxa, se eu estivesse lá no Senai, eu te passava. Eu tenho um monte desse resistor. Esse é um resistor aí, ó, de 5.600 ohms. Fácil, né? Deixa eu mostrar o Arduino para vocês. Eu sei que é cedo ainda, mas já que alguém me perguntou de componente SMD, tá vendo esse aqui, ó? É o que vocês vão utilizar lá na sequência para fazer programação. O Arduino, né? Então, ó, componente SMD e resistor SMD seriam esses caras aqui, ó. Tá vendo esse resistor bem miserávelzinho aqui, ó, pequenininho? Então, ó, esses são resistores SMD. Deixa eu pegar uma coisinha mais isso daí eu tenho numa placa, uma televisão que eu desmontei aqui, professor. Você já desmontou uma placa na televisão? Se der, pessoa corajosa, né? Pode fazer isso. Ó, tá vendo esse componentezinho aqui, ó? Isso daqui, ó, é um capacitor. Isso daqui, ó, é um resistor.
Isso daqui, ó, é um LED. Olha o tamanho deles. Tudo bem pequenininho, tudo bem. Esses aqui são o que a gente chama de componente SMD, tá? Então, a gente precisa conhecer esse código de cores e resistores, que principalmente vocês na mecatrônica podem utilizar equipamentos mais pesados, né? Mas eletrônica pura, lá bem eletrônica aplicada, você acaba utilizando mais, e agora, né, principalmente para arrumar celular, essas coisas mais sensíveis, você usa bastante os resistores SMD. Tranquilo, senhores? Então, voltemos lá. Cadê minha câmera? Tá aqui. Gente, ficou dúvida aqui com relação à parte de código de cores e resistores? Achei bem interessante, sim, professor. Bacana, né? Gostei também. Mas não ficou dúvida. Bem legal. Só... E aquele último lá, vai usar quando, professora? Qual último? Acho que não sei se é da temperatura lá, né? Você... Pera que eu não entendi a tua pergunta. Você falou do Arduino ou dos meus Não, lá módulos? da tabela lá que a professora passou, das cores. Ah, tá, entendi. Pera aí, deixa eu desligar a câmera de novo. Então, aqui, ó, esse daqui, deixa eu só compartilhar a tabela de novo, só me dá um minuto. Isso. Então, chegando a tabela de novo? Sim. Isso. Então, ó, o coeficiente de temperatura, que eu tenho que cuidar para não me adiantar, porque esses componentes aqui, ó, que nem esses das plaquinhas, eles suportam uma determinada temperatura, a partir de se tem uma faixa de tolerância de temperatura. Então, tem alguns componentes que são mais sensíveis também, que eles aguentam até uma quantidade de variação de temperatura. Mas isso são resistores, a gente não utiliza muito eles tanto. Tanto que você pode ver ali, ó, que o ouro ali, ó, esses que a gente vai usar diariamente, ele nem vai ter lá coeficiente de temperatura, que eles são bem, eles suportam bastante coisa. Os com sensibilidade, veja lá, ó, esses mais sensíveis, eles podem, eles vão aguentar, né, vão suportar uma determinada temperatura. O que significa essas siglas ppm, professor? Ah, deixa eu tentar me lembrar. Posso ficar devendo isso daqui, depois eu te digo? ppn. Tranquilo, de boa. ppn, lembra o que significa? ppm ou ppm. peças por milhão? Ah, peças por milhão. E a gente pergunta para mecânico, se lasca, né? Então, é isso mesmo. Eu vou ficar devendo, tá? E a internet tá ruim. Eu vou ficar devendo, mas eu prometo para vocês, é que código de temperatura é difícil usar. Estão me ouvindo? Ou caiu a internet? Estou escutando. Então, eu tô ouvindo, sim. Então, beleza. Então, é isso mesmo. O coeficiente de temperatura eu vou pedir, eu vou dar uma olhada bem certinho. Deixa eu compartilhar de novo para eles aqui, pera. Agora manda no grupo, daí fechou. Isso, eu mando no grupo do WhatsApp, fica melhor. Ó, ppn. Eu não lembro o que significa isso, lembra? Parte por milhão. Parte por milhão. Não tem nada a ver isso. Eu vou confirmar, cara, eu prefiro eu mesma confirmar, porque Deus que me perdoe, né? A gente não quer desconfiar das pessoas, que as pessoas às vezes tentam ajudar, mas às vezes, né, não, né? Peças por milhão, né, professor? Parte por milhão. Eu vi aqui na internet. Ainda, Rocha. Meus alunos estão xingando até tua mãe já. Vamos lá. Continuando. Tudo sossegado até aqui, gente? Gente, eu vou passar, ó. Eu falo para vocês de novo, e de novo. Você estava falando de coeficiente de temperatura, daí eu acabo me empolgando e a gente deixou, ó. O próximo, na semana que vem, então, terça-feira, a gente vai ter avaliação, eu vou passar um trabalho lá que vocês vão fazer que vai valer os 70%, né? Vai ser a avaliação dos conteúdos, tranquilo. Não passe para o coleguinha, de verdade. Se você quer ajudar o colega, não vai passar para ele, isso aí. Tá? Vai fazer o teu exercício e vai deixar o cara se bater para fazer também. Pode pedir ajuda? Pode pedir ajuda. Me ajude a fazer o exercício 25? Faz o exercício 25. Me ajude a fazer o 45? Vai ter 45 exercícios? Tranquilo, vai ajudar a fazer o exercício 45. Só que não vai passar resposta para ele, porque isso daí não é ajudar. Isso daí é você desperdiçar o dinheiro do colega, tá? Cuide com isso. Então, assim,
A próxima matéria, que daí a gente vai ver a lei de Ohm, a primeira e a segunda lei de Ohm, a primeira e a segunda lei de Ohm, elas vão envolver algumas informações que vão ser bem relevantes, que inclusive é assim, ó, o valor da resistência de um resistor ou de um condutor, ele vai depender de alguns fatores. Entre esses fatores, o fator temperatura. O fator temperatura... Quantas partes por milhão em cada grau de centígrado? ppmc é a variação de tantas partes por milhão de cada grau centígrado. Eu vou decifrar isso daí, eu digo para meus alunos, se eu falar desse jeito, eles vão xingar minha mãe também. O que é ppm? Então, ppm é partes por milhão, tá? Desculpe, mas eu vou explicar exatamente colocado ali na parte de coeficiente de temperatura para vocês conseguirem entender, tá? Fiquem tranquilos. Então, eu estava falando de coeficiente de temperatura. A temperatura, ela também vai influenciar na resistência do condutor, certo? Então, quando a temperatura aumenta, o que vocês me dizem? Você acha que aumenta ou diminui a resistência que o condutor vai oferecer? Diminui. Pior que não. A temperatura deixa o componente mais resistivo. Digamos que um fio de cobre, né? Ele é condutor. Agora, se ele estiver muito aquecido, olha que complicado quando você tem um aquecimento de um condutor. Ele gera mais oposição ainda à passagem da corrente, então ele fica mais resistivo ainda. Então tem algumas influências que a gente vai estudar na semana que vem, que vai ser lá depois da lei de Ohm, a gente vai trabalhar lá o coeficiente de temperatura, a área. Por isso tem que cuidar então, né, professora, como vai colocar na placa, no caso. Exatamente. Por causa da corrente que passa mais, né? Por isso que todos os equipamentos lá, eles têm que ter cooler para resfriar e tudo, porque a temperatura, os componentes eletrônicos, eles são dimensionados para aguentar uma determinada temperatura, né? Se a temperatura aumentar muito, ele acaba sendo prejudicado, ele acaba queimando, diminuindo a vida útil. Eu vou parar de gravar agora, tá? Porque Tem muito aparelho que tem dissipador de calor também, né, professora? E exatamente. Nossa, eu vou parar aqui só um pouquinho. Então, o que você